Então vamos lá. Bom dia, senhoras e senhores. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Sejam muito bem-vindos ao relançamento do Sebex Chapter Goiás e também ao nosso encontro A Saúde do Amanhã. Vou me apresentar rapidamente para vocês. Eu sou Patrícia Bringel, sou jornalista, repórter de TV por mais de 20 anos, mediadora de eventos. Com muita alegria, com muito carinho, vou conduzir esse dia intenso aqui de programação junto com vocês. Conto com a energia desse lado, tudo bem? Vamos juntos? Vamos embora. E é muito importante a gente falar de quanto esse auditório está bem representado. Temos aqui grandes personalidades, né, representantes de importantes instituições da saúde, vejo executivos, vejo gestores, vejo professores, pesquisadores, e é sempre muito simbólico, gente, reunir pessoas que fazem e pensam a saúde aqui no nosso estado. Então, sintam-se acolhidos, tá? Sintam-se abraçados e sintam-se livres também para participar e para interagir, porque o evento nosso é um evento vivo, e a gente quer que seja muito produtivo. Tudo bem? Vamos lá? Antes de começar, vou falar um pouquinho para vocês do que é o Sebex Goiás. O Sebex é o Colégio Brasileiro de Executivos em Saúde. Foi criado em 2015, tem mais de 1.500 associados e promove mais de 100 eventos por ano. É reconhecido como uma das principais vozes de gestão em saúde no Brasil. Sua missão é fortalecer a gestão por meio de educação continuada, certificação, capacitação técnico-científica e networking qualificado. Sob a liderança do presidente nacional, Dr. Francisco Balestrin, o Sebex se consolidou como um espaço de referência para quem entende que qualidade assistencial depende diretamente de qualidade na gestão. Vamos fazer aqui o registro das autoridades que abrilhantam o nosso evento, já agradecendo a presença de cada um. Presidente e conselheiro da APASEG, Dr. Raico Hello. Presidente do CREMEGO, Rafael Martinez. Gustavo Clemente, presidente do Sindicato dos Hospitais de Goiás. Washington Luiz Ferreira, presidente da Associação Médica de Goiás e presidente do Conselho Administrativo da Unimed. Gustavo Cardoso Gomides, vereador e presidente da Comissão de Saúde de Goiás. Bruno Magalhães da Badia, presidente do IPASGO. Marli Assis, representando aí o doutor Adelvano Francisco Morato, presidente da Associação dos Hospitais aqui do Estado de Goiás. Renato Dyer, presidente da APASEG. Gerente de Vigilância Ambiental e Saúde do Trabalhador, senhora Kátia Martins, representando aqui a superintendente de Vigilância Sanitária. Bruno Magalhães da Badia, já falamos, presidente do IPASGO, Diogo Mafia, presidente do Cicobi, e também aqui registro a presença da Daiane Faria, representando a Superintendência de Gestão de Redes da Secretaria Municipal de Goiânia, de Saúde de Goiânia. Muito obrigada pela presença. Agora sim, damos início a um dos momentos mais importantes desse evento, a cerimônia de posse da nova diretoria e do novo conselho do Sebex Chapter Goiás. Hoje acompanhamos a transição da presidência, até aqui conduzida por Cristiano Quinan, para a nova liderança que assume oficialmente a partir deste ato, Renato Gomes. Já convido ao palco, então, por favor, vem para cá, Cristiano Quinan e Renato Gomes. Renato Gomes, que é administrador, atual vice-presidente Sebex Chapter Goiás, diretor executivo do Instituto RG. E acompanhado aqui do atual presidente Cristiano Quinan, advogado, presidente Sebex Chapter Goiás, professor, conselheiro de empresas, palestrante renomado. Vamos lá, dar as boas-vindas para o pessoal primeiro? Bom dia a todos, uma honra recebê-los aqui. Eu acho que nesse espírito de Natal, a gente traz aqui o relançamento de uma família. A gente tem essa cultura, ontem no coquetel, a gente discutindo que nós somos goianos, a gente tem essa aproximação, a gente tem esse jeito diferente de fazer a gestão. O Balestrin, um grande amigo que aceitou
abrir um capítulo em Goiás, que é um centro de referência e merece ter um chapter do SEBEX para que a gente possa influenciar as políticas públicas, para que a gente possa compartilhar o que a gente faz no nosso estado. Nós somos exemplos e a gente precisa reconhecer isso. Eu queria agradecer, em nome do SEBEX Nacional, a presença de todos vocês. E esse é um dia especial. Por quê? A gente está relançando o capítulo. E relançando sobre a liderança agora do meu amigo Renato, que eu só tenho gratidão, pessoa que sempre me acompanhou, sempre me incentivou, e é um cara que nota 10, ímpar. Eu tenho certeza que, sob o comando teu agora, você se torna agora a cabeça e eu o pescoço, a gente vai trazer a discussão novos temas, como esse primeiro encontro, que a gente vai iniciar a partir de agora, e receber um time de grandes líderes. Então, eu brinquei ontem também que se a gente sequestrar, fechar esse auditório aqui durante 2 dias, a saúde do Estado vai parar. Tá? Porque a gente tem grandes representantes aqui e o conselho muito heterogêneo. A gente trouxe público, privado, iniciativa, lideranças de hospitais, lideranças de operadora, lideranças da Câmara Legislativa, todos os segmentos aqui representados no Conselho, para que a gente possa ter essa pluralidade e discutir o futuro da saúde. Como o Bolestrin disse, a gente vive desafio diariamente e não vai acabar, não vai diminuir. Em grupo, a gente vai conseguir buscar o futuro, a gente ser diferente, a gente pensar fora da caixa. A gente tem grandes exemplos, e nesse dia hoje a gente vai discutir vários temas e vários desafios que a gente precisa focar, e tenho certeza que essa casa, que é o SEBEX, é a casa de vocês, para que a gente possa construir esse futuro juntos, porque a gente não vai construir esse futuro de forma individual. Então, muito orgulho esse relançamento. Ele, mais uma vez, sempre exaltando a força desse cara aqui, corajoso. Vamos fazer um evento em dezembro. Você está ficando doido. Conseguimos. E aqui com vários líderes, eu queria agradecer de coração, não só o Renato, mas todos vocês que sempre estiveram, cobraram o retorno do SEBEX, e nosso novo presidente empossado a partir de agora. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Está melhorando. Bom, vamos lá. Ele primeiro foi falar um negócio aqui, um pescoço e uma cabeça. Lá em casa é assim. Ela diz que ela é um pescoço, eu sou a cabeça, porque ela é que comanda a cabeça. Mas vamos lá. Antes de iniciar a fala, eu quero agradecer a doutora Haroldo, ao doutor Wagner, que nos acolheram nesse ambiente. Tem sido maravilhoso, a estrutura é maravilhosa, a equipe dele é maravilhosa, tem dado todo esse apoio. A gente está conseguindo realizar isso aqui, não tenha dúvida, por conta dessa parceria. E estar nessa casa, com toda essa equipe aqui, não tenha dúvida, já é uma referência para nós provocarmos mudanças na nossa área de saúde. Ele falou que nós somos goianos, Ele falou, nós somos goianos. Eu sou carioca. Eu vou explicar. Eu sou carioca, mas aqui em Goiás eu encontrei o amor da minha vida e tenho 3 netos goianos. Então, eu já posso me dizer que eu sou goiano, E a acolhida que me fiz aqui no mercado de saúde também foi muito interessante na minha jornada profissional. Eu tenho 25 anos, vou para 26 anos na área de saúde, sempre como executivo. Uma jornada intensa na área privada no Rio de Janeiro, operadora de plano de saúde, home care, atendimento médico de emergência, hospital de média e alta complexidade,
migrei para Salvador, a gente assumiu um hospital privado, e lá também fizemos uma jornada muito bacana. Foi quando eu passei para a área pública, através de organização social, e vim, em seguida, para Goiás, onde eu assumi. Era superintendente da organização, que nós tive a oportunidade de ir Brasil afora, e certamente, gente, vi muita coisa feia. Quando a gente vai para o norte, nordeste, a estrutura de saúde tem muito a desejar. E aqui em Goiás, como diretor de unidade, também foi uma carreira brilhante, onde a gente pegou um hospital, muitos conhecem aqui, que estava prestes, né, era muito mais seguro o paciente e o profissional estar fora da unidade do que dentro, pelos riscos. E em 2 anos, nós transformamos e fizemos o processo de acreditação. Isso em 2 anos. Então, isso foi também uma marca que deixou aqui. Eu sou avaliador ONA, isso também é uma outra situação que me deu a oportunidade de estar vendo aí o que acontece na saúde aí fora. Bom, vendi um pouquinho meu peixe, né? Então, agora falar um pouco do SEBEX, falar um pouco dessa parceria com o Quinam. Eu, com meus 63 anos de idade, esse menino aqui, falou assim, Renato, tem um mestrado do SEBEX, faça. Eu disse, não, pai, não quero isso não. E ele tanto insistiu, me inscrevi no mestrado, fiz o mestrado. Esse mestrado eu ia falar sobre a experiência do paciente. Aí o próprio SEBEX trouxe um produto chamado Leadership, que fala de tecnologia, liderança, o executivo na liderança em tecnologia. Eu fiz isso no meio do caminho, eu falei que não, muda, não vou falar mais sobre a experiência do paciente. Então eu trouxe a discussão da tecnologia e inovação na gestão em saúde. E foi muito bacana o meu trabalho de mestrado, quando eu fiz entrevista com diversos CEO, e foi constatado, gente, que um dos grandes problemas que nós tínhamos na época, foi logo depois da pandemia, e que nós temos ainda hoje, nos resultados, no impacto que a gente tem de desperdício, estão nos executivos. Eu não tenho dúvida, porque isso tem pesquisa. Em cima desse trabalho, eu fiz um artigo, foi publicado na revista, e agora, recentemente, eu fui convidado pela Rede Governança Brasil, que é liderada pelo meu amigo e ministro Augusto Nader, e a filha dele, Cristiane Nader, eu vou falar um pouco mais sobre a Rede Governança, é a presidente, e eu estou representando a Rede Governança Brasil no estado de Goiás, que esse projeto já está sendo desenvolvido, já tem 10% dos municípios do país que estão sendo atendidos, nós temos mais de 5 mil, que é ajudar, trabalhar a governança e o compliance nos municípios. Então, isso tudo, e estando lá, eu tive a oportunidade, e eu vou estar sorteando aqui, de ter escrito 2 capítulos no livro Governança em Saúde. E também trouxe um capítulo que fala sobre essa experiência que teve com os executivos, e um outro capítulo de pessoas, porque eu tenho 25 anos, mas os outros 25 foi como gestor, diretor da área de recursos humanos. Então, o outro capítulo fala sobre gente, sobre pessoas. Eu sempre falo que qualquer negócio é um tripé: pessoas, processo, tecnologia. Então, tem esse pedaço, eu também estou abordando lá. Bom, a proposta apresentada por Quinam, por mim, a gente tem falado bastante sobre o que a gente pode fazer pela sociedade, porque qualquer movimento que a gente faça na saúde, ela tem um impacto na sociedade. Trazendo essa história, esse histórico, né, de experiência de ter vivenciado essa questão das dificuldades que os executivos ainda têm, e eu vi e vejo uma oportunidade no SEBEX, né? Falei que não, vamos pegar isso de volta, bicho, vamos botar isso para avançar, porque o SEBEX, né, na liderança do Dr. Balestrin, ele tem muita coisa que já é feita lá. Então, trazer isso para cá, trazer os produtos que tem, de certa forma, desenvolver produtos aqui, juntando, meu Deus, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver esses nossos amigos, esses profissionais que estão fazendo parte do nosso conselho. E ontem, a gente no coquetel, estávamos conversando sobre a importância que tem esse conselho, sobre o que esse conselho pode fazer em prol da saúde do Estado. O que esse conselho vai fazer em prol da saúde do Estado, e certamente
isso vai respingar, isso vai acontecer em outros estados. Não tenham dúvida, porque são pessoas diferentes. E cada um, e não vai ter conflito de interesse, porque cada um hoje, cada líder desse, tem as suas atividades, tem as suas instituições que já fazem naquele segmento. Então, imagina, ele que já faz lá, compartilhando com os demais que estão envolvidos em todo esse processo, vocês imaginam o que nós vamos conquistar. Então, é isso. Eu agradeço essa oportunidade que o Quinan e o Dr. Balestrin estão me dando. A gente conversou, eu me sinto honrado de estar tendo essa oportunidade, de estar reunindo esse conselho. São pessoas amigas, alguns que são amigos mais recentes, mas com certeza a gente vai fazer um trabalho muito bacana. Muito obrigado. Maravilha, uma salva de palmas. Vou pedir para os dois se posicionarem aqui no centro do palco, por favor, para uma foto oficial. Nós estamos acompanhando neste momento, então, a transição da presidência até aqui, conduzida pelo advogado Cristiano Quinan, para o atual presidente, neste momento empossado, Renato Gomes, administrador, diretor executivo do Instituto RG. Lembrando que tem só uma troca de cadeiras aqui, porque Quinan segue na vice-presidência do SEBEX Goiás. Parabéns aos empossados. Declaramos, então, oficialmente iniciada essa nova gestão aqui do SEBEX Chapter Goiás, e agora damos continuidade. Patrícia, Oi! eu já falei para você que eu quero protocolo. Vamos lá. Deixa eu falar. Adoro. Deixa eu confessar um negócio para vocês. Aqui não tem presidente, não tem vice-presidente. A nossa jornada até aqui tem sido assim. A gente liga com o outro, manda mensagem, fala assim, presidente, ô presidente, você nem agora. Falou já de muito tempo. Então, isso vai continuar. Não tem presidente e vice-presidente. Eu sempre trabalhei com equipe, formação de equipe. Então, isso aqui é uma equipe. Uma hora um lidera, outra hora é o voo dos gansos. Não tem essa questão. De ser ou não ser o presidente é uma questão do mercado está olhando. Mas de ações, de cabeça, uma hora um vai ser o pescoço, outra hora outro vai ser o pescoço. Uma hora vai ser a cabeça, outra vai ser a cabeça. O importante é que essa sinergia gere resultados para o mercado. Esse é o grande interesse, é isso que a gente quer. Obrigado. Perfeito, ótima colocação, uma grande parceria, então. Agora, nós vamos chamar nominalmente aqui os diretores e conselheiros que serão empossados, tá? E já... Pode subir aqui, por gentileza? Nós já vamos entregar o certificado, o bottom aqui do SEBEX, e aí cada diretor aqui, conselheiro, já pode pegar o certificado, se posicionando aqui no palco para a gente fazer a foto oficial. Vamos lá, nominalmente, então? Os novos conselheiros nesse ritual de posse. Vou começar, André Luiz Oliveira Souza, que é CEO do Ver Hospital de Olhos. Chega para cá, André. Bem-vindo ao time. Arthur Miranda, da Baioc Advogados. Bem-vindo, Arthur. Bruno Godinho, DSS da FIEG. Bem-vindo, Bruno. Bruno Magalhães da Badia, presidente do IPASGO. Bem-vindo, Bruno. Diogo Mafia Vieira, presidente do Cicobi. Bem-vindo, doutor Diogo. Raico Hello, presidente do Conselho APASEG, presidente das câmaras do setor de saúde da ACIEG. Chega para cá, doutor Raico. Convido também o presidente do CREMEGO, Conselho Regional de Medicina de Goiás, doutor Rafael Martinez. Bem-vindo, doutor Rafael. Presidente da APASEG, CEO da CDR Medicina Diagnóstica, vem para cá, Renato Dyer. Bem-vindo, Renato. Seguindo aqui, Ronaldo Campos, diretor-geral da Faculdade Zars e Grupo Clariens, isso mesmo? Bem-vindo, Ronaldo.
E aqui ainda, Dr. Washington Luiz Ferreira Rios, presidente da Associação Médica de Goiás e presidente do Conselho da Unimed. Bem-vindo, Dr. Washington. Vamos fazer uma foto oficial aqui desse conselho, dos presentes, e em seguida eu vou nominar também os que não puderam estar aqui, mas também fazem parte desse seleto grupo executivo aqui do estado de Goiás. Vejo aqui também doutor André Braga, que chegou aqui, diretor da Sociedade de Anestesia, doutor André. E doutora Irani também, doutora Irani Ribeiro de Moura, superintendente-geral da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. Bem-vinda, doutora Irani. Vamos lá, tem mais um aqui. Caroline Regina dos Santos, presidente da CDSA, que é a Comissão de Direito da Saúde da OAB Goiás. Bem-vinda, Caroline. Também fazem parte desse seleto grupo aí de conselheiros o doutor Adelvano Francisco Morato, que é presidente da FBH e presidente da Associação dos Hospitais do Estado de Goiás. Alessandro Magalhães, que é secretário de Saúde do município de Aparecida de Goiânia. Bruno Napoli Carneiro, que representa a FEComércio. Frederico Xavier, diretor de mercado da Unimed Goiânia. Lucas Silva, que é superintendente executivo da Agir OSS. Luiz Gaspar Machado Pelizer, que é secretário municipal de saúde de Goiânia. Paulo Miranda Filho, vice-presidente da Câmara de TI e Inovação da ACIEG. E é isso, são 20 conselheiros acompanhados aí do presidente SEBEX Chapter Goiás, Renato Gomes do Espírito Santo e Cristiano Quinan, vice-presidente. Vamos acolher essa nova diretoria aí com uma salva de palmas e declarar oficialmente empossados essa nova gestão do SEBEX Goiás, que é o Conselho Brasileiro, o Colégio Brasileiro de Executivos em Saúde. Renato Gomes passa agora os certificados para cada um de vocês, para a gente fazer também a foto oficial. Oficialmente, então, empossados os novos membros da diretoria e conselho do SEBEX Goiás. Muito obrigada pela presença e participação de todos. Vamos nos acomodar para a gente dar início aos painéis. O celular aqui. Vamos lá, gente? Vamos dar início aos painéis de hoje, do nosso evento A Saúde do Amanhã. Já aqui no palco, nosso presidente empossado, Renato Gomes, junto com o vice-presidente Cristiano Quinan, e eu convido ao palco, com muito carinho, o presidente do CREMEG, o doutor Rafael Cardoso Martinez, para o nosso primeiro painel. Vamos começar falando do futuro? O que realmente muda na saúde do amanhã? O que permanece? O que precisamos repensar aí com urgência? É com vocês. Bom, pessoal, vocês todos têm ciência de que esse painel está formado para eu estar fazendo a mediação e, infelizmente, o doutor Balestrin não pôde estar, mas certamente ele está sendo muito bem representado. Essa pessoa maravilhosa, nosso conselheiro, e nós vamos dar início falar sobre a saúde do amanhã. Nós temos muitos problemas hoje, temos um histórico de problemas no passado, temos sucessos hoje e sucessos do passado. Mas e a saúde do amanhã? Então, é um tema muito interessante. Acredito que meu amigo professor Cristiano Quinan trará alguns pontos interessantes para serem discutidos. Professor, seja muito bem-vindo. Professor Quinan, a palavra está com vocês. Obrigado, amigo Renato, Rafael. Acho que é difícil a gente falar do amanhã, né? E eu escrevi um livro, o Guia Prático para reconstruir o futuro. Mas como é que a gente reconstrói o futuro se a gente não conhece o futuro? Mas na saúde a gente sabe aonde a gente vai chegar se a gente continuar como a gente está. Foi essa reflexão que eu fiz quando
junto com a editora, chegamos a esse título. E a verdade é essa, a gente vai falar da saúde do amanhã, tá? Tudo bem. Mas, ok, a gente vai falar do amanhã, só que a gente está preso ao passado, a época do fee for service, a época da relação perde-perde entre uma operadora e um prestador de serviço, entre o órgão regulador e o sistema. Então, a gente está preso ao passado, mas a gente precisa falar sobre o futuro, a gente precisa falar sobre o amanhã. Então, a gente tem, como o Balestrin trouxe no início, desafios diários. E esses desafios, eles não vão cessar, eles só vão aumentar. A gente vai, a cada dia, ser mais requisitado a fazer mais com menos. A gente precisa trazer essa questão da gestão, a gente incentivar o desenvolvimento de líderes, de novos líderes, e o SEBEX tem essa cultura. Então, a gente tem programas de desenvolvimento de líderes até 39 anos, todos os anos. É como vestibular, a gente é muito requisitado. E para fazer essas reflexões. Então, este ambiente de reflexão para os desafios. Então, a primeira reflexão, o primeiro desafio para falar da saúde do amanhã é a gente refletir. Ok, vou falar do amanhã, mas eu estou preso no passado, eu não quero mudar, eu não dou conta de mudar como um líder, como um gestor, como uma entidade, como um presidente. A gente precisa pensar fora da caixa, porque a gente tem esse desafio assistencial e epidemiológico, então a população está envelhecendo mais doente. O recurso é finito, ele é limitado, ele não vai crescer. Então, eu há 7 anos me mudei para os Estados Unidos. Vivendo nos Estados Unidos, estudando, pesquisando, então eu sou um workaholic, eu sou um maluco, eu não paro um minuto, porque eu entendo que a gente precisa, primeiro, buscar, analisar e fazer de forma diferente. E o retrovisor é importante, mas ele não pode ser uma referência. E trazendo a realidade do próprio Estados Unidos, que é onde a gente, infelizmente, se espelha, um mercado extremamente rico, consome 3,5 trilhões de dólares por ano com saúde, 20% do PIB americano. Não tem a saúde universal que nós temos. Não tem os desafios econômicos que nós temos. Então, nós somos exemplos para os Estados Unidos. Esse é o meu papel como líder também nos Estados Unidos. É falar sobre o Brasil. Nós precisamos ter orgulho do SUS. A gente precisa mostrar, ensinar países que utilizam o modelo universal, como o Canadá, a Inglaterra. Aqui, eu ouso dizer que é melhor. Porque a gente é muito peculiar, o nosso sistema é muito peculiar, e a gente tem a criatividade do brasileiro, a gente tem a criatividade desses líderes que estão aqui, dos líderes que estão em transformação. Então a gente precisa pensar e agir fora da caixa e olhando no retrovisor, mas pensando no futuro. Pensando no amanhã, porque esses desafios são gigantescos. Então, desafio assistencial, desafio remuneratório, desafio relacional. Então a gente tem inúmeros desafios, mas a gente sempre tem que olhar o lado bom. São os líderes que vão fazer este amanhã. E quero trazer aqui um grande exemplo de um líder que pensou fora da caixa, que fez, que brigou, que investiu, que perdeu os cabelos, que é meu amigo Raico. Ele pensou fora da caixa, ele ousou, com o grupo da PASEG, em pensar fora da caixa e trazer uma solução diferente que a gente nunca viu no Brasil. E a gente já viu nos Estados Unidos, só que um grande líder dos Estados Unidos, que é o professor Ruchica, esteve aqui para conhecer em Goiânia o modelo que foi desenvolvido pela PASEG sob o comando do Raico, e ele viu que o modelo que a gente implementou em Goiânia, que é o primeiro no Brasil, é melhor que o modelo americano.
porque a gente conseguiu integrar, a gente se despiu daquela guerra, daquele o lado de cada mesa, o lado de lá da mesa. A gente se despiu, trouxe a sandália da humildade para todos e teve a coragem, mais uma vez, encabeçada pelo Raico, que foi fundamental para essa construção e chegar onde Goiânia chegou e vai apresentar isso ao mercado de forma diferente, com a grande parceria da própria Unimed, que é uma grande operadora que também se dispôs a pensar fora da caixa. É difícil. Demoramos 1 ano para convencer um grupo de hospitais, um grupo de clínicas e uma operadora forasteira de Curitiba que também ousou a pensar fora da caixa, a fazer diferente, algo que a Unimed agora também, a gente, com o trabalho constante do Raico, mostrou em números que a teoria é aplicável, que é um modelo de uma ACO que nada mais e nada menos que é um arranjo produtivo inteligente. Eu não preciso montar, investir em rede própria. Eu tenho uma excelente rede de hospitais em Goiânia, então não tem necessidade de ter mais um hospital. Então a gente precisa ser inteligente em desenvolver isso. Então, com uma integração plena de uma atenção primária, que é o básico que a gente precisa de resgatar, é o primeiro painel depois desse tema, foi o primeiro capítulo do meu livro e deve ser o primeiro capítulo de todas as instituições de saúde que estão aqui no estado de Goiás e no Brasil. A atenção primária, ela precisa ser resgatada, Rafael. Você é uma grande referência nisso, porque além da sua formação na oftalmologia, você tem a formação na medicina de família. Ela é básica, ela é peça fundamental para a transformação do futuro da saúde do amanhã. Então, a atenção primária, ela é a coordenadora do acesso, ela é a navegadora do cuidado. E a gente conseguiu integrar uma atenção primária a uma rede de hospital. Mas, poxa, como a gente fazer isso? Pensando fora da caixa. Disposto. Vamos fazer diferente, porque se a gente continuar fazendo o que a gente faz até hoje, a gente vai continuar batendo a cabeça na porta e vai continuar sofrendo sempre. Então, os desafios vão continuar sempre os mesmos, sem nenhuma solução. Mas a gente precisa, mais uma vez, a exemplo do Raico, ousar, enfrentar e fazer a diferença. E convencer. A gente acredita, tem indicadores, tem a satisfação do usuário, do beneficiário, do paciente. Algo que a gente errou, Renato. A gente não trouxe para a cadeira, um conselho, a cadeira do paciente, porque é para ele e por ele que a gente faz. Só que a gente sempre esquece do paciente. A gente não convida o paciente para construir algo que ele quer. Está errado. Então a gente errou. Eu assumi ontem, estou assumindo aqui publicamente, a gente errou. E a gente não pode errar de novo. Por quê? A partir da conscientização do paciente sobre como funciona o sistema, como ele acessa o sistema. Quem é dono da saúde dele é ele, não é o médico que ele procurou, não é o médico de família que vai fazer a gestão da saúde holística dele, da saúde integral dele, vai coordenar o acesso. Então a gente tem que chamar esse paciente para que ele possa entender que um plano de saúde não é uma lista telefônica que ele vai ficar procurando e agendando especialidade por especialidade para ficar sem cuidado. Isso não é saúde, isso não é plano de saúde, isso não é sistema de saúde, não é por aí. Então a gente tem que convidar o paciente para discutir, desenhar, ajudar o nosso planejamento estratégico dentro das instituições de saúde. Então a gente precisa fazer essa reflexão e a gente vai voltar e recapturar esse erro e a gente vai trazer uma cadeira dentro do Conselho do SEBEX do paciente, para que ele possa entender e multiplicar. Porque através do letramento, através da informação, através da formação do paciente,
ele vai nos ajudar a encontrar uma solução para a saúde do amanhã. Então a gente tem que ter um conselho do paciente dentro das estruturas dos hospitais, por exemplo, dentro da ACO. Oi. Fazer uma interrupção que eu acho que é pertinente nesse momento que você está abordando esse assunto. Na rede privada você não tem, né? Mas na área pública, sim. E eu tive experiências positivas em relação ao Conselho Local de Saúde. Inicialmente, eu vou ser sincero, eu era resistente. Eu achava que não tinha, que nós estávamos ali, nós que tínhamos que tomar decisão, a coisa tinha que acontecer. Mas quando nós trouxemos o conselho para a discussão, muita coisa melhorou. Porque tem coisas que acontecem lá na base que você não fica sabendo. Então, eu ratifico a fala do Kinan, que é muito importante. Como é que isso vai ser desenvolvido fora do nosso ambiente? Eu não sei, mas com certeza nós vamos gerar situações que vai inspirar para que isso seja multiplicado. Doutor Rafael, eu já interrompi, mas eu acho que é pertinente, senão é para a gente ter uma dinâmica aqui de um bate-papo. Eu acho que o Kinan trouxe situações importantíssimas, né, com relação a essa visão que tem. Qual é a sua visão, com base, né, até no histórico que ele trouxe aqui, e também da sua vivência e da responsabilidade que tem à frente de uma instituição como é o CREMEGO? Bom dia a todos. Obrigado, Renato. Primeiro, agradecer o convite de fazer parte aí do SEBEX Goiás. Quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo aí na plateia. Em nome da doutora Loiane, que é a nossa conselheira que estava ali, eu não tinha visto ainda, que nós temos o conselheiro doutor Antônio, doutor Haroldo e agora a doutora Loiane, conselheiro do CREMEGO. E é muito interessante o convite para que o CREMEGO se insira dentro de todas essas celebridades, dessas lideranças aqui em Goiás. Por que seria a Casa da Ética convidada a participar das discussões da saúde do amanhã? O Cristiano fala da questão da atenção primária como a medicina da família, na centralização do cuidado, né? E a gente precisa primeiro diferenciar aí o que é a moral e o que é a ética. Depois eu entro na importância que o CREMEGO pode ter nessa fase agora da saúde do amanhã, né? Moral é aquilo que todos nós temos, que é a nossa cultura do nosso país, né? O que é o certo culturalmente. Mas a ética é o que é certo nas relações. Então, a ética médica é certo na relação entre o médico. Mas se o médico também presta serviço a um hospital, existe uma relação entre o médico e o hospital que tem que ser baseada também na ética. Se o médico atende um paciente, tem que ser baseado numa relação ética com o paciente. Então, a gente, nessa gestão do CREMEGO, a gente tem algumas fases, estamos passando por algumas. A primeira fase era mostrar ao colega médico que o CREMEGO estava junto dele, que estava pronto, que estava acessível, que ele podia contar. E a gente acha que conseguiu avançar muito nesse caminho. A segunda fase é mostrar que o CREMEGO também está pronto para estar nas discussões, nas mesas de discussão, na mesa de discussão onde fala que é o trabalho médico. Porque é difícil, às vezes, para o colega pensar, para o médico pensar, como que o CREMEGO estaria numa mesa discutindo com operadores, com os hospitais, com os líderes, com os executivos, a relação do trabalho que ele faz. Né? Então, se é coordenação de cuidado, o médico está coordenando o cuidado. Não só o médico na área da saúde, as outras profissões de saúde também, enfermeiro, nutricionista, etc. Mas eu represento aqui os médicos. Como que a gente vai sentar, então, para discutir remuneração médica? A gente tem que discutir remuneração médica, que é o trabalho médico. O trabalho médico é o trabalho. Os hospitais, os líderes, os executivos já descobriram que o médico é um produto há muito tempo. E o médico se descobriu o produto com as redes sociais. Hoje o médico se vende e não se vendia. Ele se vendia dentro do consultório. E a parte gerencial de planos, hospitais, trabalhava por ele sem ele saber. Então agora a gente vive num momento diferente, preparando por amanhã. A gente entende que temos uma relação ética entre médicos, entre pacientes, entre chefes, entre gestores, entre hospitais, entre operadores. A relação precisa ser ética. Por isso a gente vai participar e quer participar com alegria das discussões.
E a gente entende também que é um produto. E esse produto tem que entregar uma excelência. Do outro lado tem o paciente. E o paciente necessita da excelência do atendimento, seja na atenção primária ou não. A especialidade é interessante, né, porque todo mundo acha que o médico se transformou num especialista. Naquele relatório Flexer, né, onde falava assim, não, pneumo é pneumo, cardio é cardio, endócrino é endócrino. Mas tem datações de 5.000 anos no Egito, lá já tinha as especialidades. Então, às vezes, o que a saúde espera para o amanhã já começou há muito tempo, né? E aí a gente tem que só construir. Então, o que a gente pode fazer para que a gente tenha uma saúde do amanhã muito interessante? Todos os agentes da discussão pensando em melhorar. Melhorar para quem? Para o ponto central, que é o nosso paciente. E isso aí vai permear as relações de trabalho, vai permear as relações de remuneração, vai permear a organização do cuidado, vai permear as tecnologias que estão chegando, vai permear o processo regulatório. Acho que tudo que eu falei aqui vai ser discutido hoje. Né? Então, o central é isso. Até falei com o Dr. Heikel, há uns 2 meses atrás, né, a gente tem esse negócio da hiperatividade do pensamento, a gente vai deixando as coisas para trás. Mas nunca a gente esteve tão próximo de fazer tantas coisas boas para Goiás e para Goiânia e quem sabe se espelhar. Se pessoas de fora podem esperar no nosso trabalho aqui, o pontapé inicial dado hoje vai ser de muitos frutos e quem sabe a gente pode ser exemplo aí, não só para o país, mas para o resto aí do mundo. Já somos. Então, inclusive, sem combinar com o Balestrin, ele já disse que o capítulo Goiás vai ser o maior capítulo do SEBEX, inclusive maior que o de São Paulo. Escreve o que eu estou falando. Porque aqui é berço de transformação. Aqui a gente é muito mais criativo, se tiver algum paulista aqui, tá? Que o paulista. Porque lá o recurso é escasso. A gente tem grandes instituições, grandes grupos, a gente tem estruturas que são apoiadas por outras estruturas. E aqui não. Aqui a gente tem o médico estava na operação, se transformou no hospital, que está se transformando, E aí voltando à transformação, a questão da discussão do modelo de remuneração. Então não adiantou nada a gente mudar o modelo assistencial, buscar a atenção primária, conectar a atenção primária, integrar a atenção primária, a secundária, a terciária, utilizar o modelo de referência e contra-referência, para que o paciente consiga navegar no cuidado dele. O cuidado dele tem início, meio e início de novo, porque não tem fim. O cuidado não tem fim. Então, início, meio e início de novo. Isso é modelo assistencial. Só que não adianta nada se eu não mudar o modelo remuneratório. Assim, faz sentido eu integrar o paciente nesse cuidado se a remuneração é pelo uso. A remuneração é o bombeiro sendo remunerado pela quantidade de incêndio que ele apaga. Não faz sentido nenhum. A gente tem que mudar. Como mudar isso? Ok, pacote, etc, etc. Mas vamos fazer direto, capitation. Vamos pensar na remuneração mais complicada que tem, que a gente vai reconhecer o bom. A gente vai reconhecer porque, apesar da moral e da ética, a gente sabe que nesse sistema a gente tem muita imoralidade e muita falta de ética. Muito desperdício, a gente tem muito o que reconstruir e é um trabalho hercúleo do CRM sempre. Por quê? Se o paciente tem indicação, ele tem indicação. Se ele não tem indicação, ele não é um produto. O paciente não é um produto. O médico pode ser um produto, o hospital é um produto, o paciente não é. Então a gente precisa cuidar disso e a gente só vai conseguir transformar isso através de uma mudança de modelo de remuneração. Então eu preciso de premiar aquele que faz a gestão, ele tem que receber mais. Então esse modelo de fee for service, todo mundo sabe que acabou. Só que a gente insiste nele. Porque a gente não ousou, a gente não está disposto a mudar. É difícil a mudança, porque, poxa, eu vou tirar a receita lá do hospital. Esse paciente, eu vou usar um protocolo baseado em evidência que é mais sensato. Mas, poxa, faz sentido eu, instituição de saúde, diminuir o meu faturamento, uma vez que eu tenho que pagar o piso da enfermagem, que eu tenho que pagar
a estrutura do hospital. Então, assim, existe um problema do outro lado. Então, a gente precisa de resolver juntos. Como resolver isso juntos? Como é que a gente vai mudar esse modelo? É possível mudar o modelo. Com transparência. Então, assim, eu vou mudar a prestação, o modelo assistencial, os protocolos, mas eu preciso ser recompensado. Porque eu faço e apresento o resultado. Então, eu posso até gerir esse recurso de forma inteligente. Eu transfiro ou compartilho a gestão do recurso com o prestador, que é ele que faz o atendimento. Só que ele precisa ser bonificado pelo bom atendimento. E eu preciso separar o joio do trigo. Aquele que não faz isso, ele precisa ser não bonificado. Eu não vou falar outro termo. E ele não deveria estar lá, ele deveria ser avaliado através das todas as ferramentas comerciais, regulatórias, daquilo que ele está fazendo. Então a gente tem um papel muito importante nisso. E mais uma vez, o paciente. A gente precisa de mostrar para o paciente que a ressonância que ele, o paciente, pede para o médico é desnecessária. Eu preciso de resgatar a confiança do médico que o paciente perdeu. Porque o médico se transformou num produto para ele. De fato, ele é. Então, eu preciso de resgatar o elo de confiança, que ele é básico. Então, eu estou aqui botando o dedo na ferida, mas é para a gente refletir mesmo. E é possível, a gente consegue fazer isso. Então, passa-se pela mudança de um modelo de remuneração. Não adianta eu mudar o modelo assistencial se eu não mudar o modelo de remuneração. Não adianta. E vice-versa. Vou mudar, vou fazer pacote, se eu não mudo o modelo assistencial. Vamos ficar rodando atrás do rabo eternamente. Então, a gente precisa fazer essa reflexão e eu tenho orgulho de participar dessa jornada de transformação que Goiânia está vivendo, nesse sentido, estrutural, e e evoluir disso com a rede APASEG, tá? E agora, muito orgulho com a Unimed, e esse modelo ele é multiplicável para o IPASGO, para a GEAP, para todas as outras operadoras, o modelo. E é um modelo não é de subassistência. Gente, mais uma vez, o paciente, eu preciso ter ética com o próprio profissional, eu não posso ter um protocolo onde ele vai atender 6, 8 pacientes por hora no pronto-socorro, como algumas instituições praticam. Então, isso a gente precisa de agir e a gente precisa de formar. E aí vem o papel do SEBEX. Então, é botar o dedo na ferida. Porque se a gente seguir o exemplo do modelo americano, que é o que a gente gosta de fazer, a gente está perdido. E eu digo isso de cadeira. A gente está perdido. Então, são essas reflexões para suportar os desafios que vão existir. Não adianta a gente chorar. Eu e o Raico vamos fugir em algum momento. Eu já fugi, ele vai fugir. Mas a gente precisa fazer isso, multiplicar entre vocês, abrir. Tanto que o case da ACO, a gente está publicando todos os resultados desse ACO num journal. Vai ser publicado agora em janeiro. A gente conseguiu a aceitação do journal. Então é técnico, não é uma divulgação comercial, não é divulgação institucional, é divulgação técnica. E a gente vai fazer essa divulgação para que todos possam conhecer. E é essa abertura a gente precisa, porque a gente vai reconstruir isso juntos. Não existe concorrente aqui, Dr. Washington, Unimed, o IPASGO, Dr. Bruno. Não. Nós estamos no mesmo barco. A conexão entre o público e o privado. O público faz muito do Dr. Iranê. Então a gente precisa conectar com o privado para aprender, para compartilhar as nossas dores. Então esse é o ambiente que a gente está propiciando aqui. E é isso, é assim que a gente vai construir o futuro. É assim que a gente vai construir a saúde do amanhã. Porque acho que se alguém não tiver um desafio aqui, que se levante. Mas a gente precisa estar juntos.
Porque sofrer sozinho, doutora Irani, lá, eu tenho certeza que a senhora sofre diariamente à frente da Santa Casa, é um desafio hercúleo. Então, conte com a gente. E eu acho que conte com o Raico, eu tenho certeza, conte com o doutor Renato, que está ali à frente da PASEG, conte com a Unimed, conte com o IPASGO. Eu acho que é em grupo que a gente vai conseguir fazer isso. E é para o paciente. E aí, falando do desafio relacional, a gente transformou o paciente no produto. Isso me machuca, me dói. Nesses 30 anos de saúde, eu sempre trago isso em discussão em sala de aula, nas minhas pesquisas, nas minhas publicações, é a figura do paciente. E aí, sobre essa reflexão, eu quero trazer aqui, eu tenho uma videoteca gigante, os meus alunos sabem disso, eu gosto de compartilhar, porque é a tradução real daquilo que eu sinto no meu coração com relação ao que precisa ser feito. Então, eu adoro conectar um vídeo com isso. Eu vou pedir a ajuda ali para passar o vídeo 1 para a gente, que vocês vão entender o que eu quero falar, o que eu estou falando, que é o desafio relacional. É o que a gente precisa fazer quando a gente sair daqui. O que as nossas instituições precisam fazer ao sair daqui. O que nós, como pessoas, nós, como seres humanos, que cuidamos de outras vidas, que cuidamos de outras pessoas, precisam fazer. Não está em protocolo, não está em livro, não está em artigo, não está em pesquisa. Ele está num lugar muito importante, que é no coração. É o ato do paciente tirar a mão e apertar a mão dessa enfermeira durante um ato médico. E ela cuidar desse paciente de forma humana. Algo que a gente perdeu. Então, essa relação ela precisa ser resgatada. Eu preciso de ensinar as pessoas a usarem o coração. Não usar a técnica, não usar o conhecimento. Usar aquilo que é além. Então, é isso que a gente precisa trabalhar no desafio relacional, que é diário, não é só no hospital, é na faculdade, é no nosso dia a dia. Então, a gente quebrou isso, a gente automatizou isso por conta dos nossos desafios, e a gente precisa de resgatar essa relação, porque eu tenho certeza que a relação que foi perdida entre o médico e o paciente, essa relação ela vai ser reiniciada com a confiança devida, e a gente vai reduzir indicadores a gente vai aumentar indicadores de satisfação, a gente vai aumentar indicadores de desfecho, a gente vai aumentar indicadores financeiros, a gente vai aumentar indicadores de segurança, a gente vai aumentar indicadores de qualidade, fazendo isso. Dizer ali, paciente, a gente falou aqui, paciente. Cadê o doutor Marco Aurélio? Marco Aurélio ali. Tive o prazer, a honra de conhecer o doutor Marco Aurélio, geriatra, também um empreendedor, tem uma instituição de longa permanência que se chama Residenza, e tive o prazer de conhecê-lo, doutor Marco Aurélio. E estivemos anteontem juntos, e algumas coisas me chamaram a atenção no seu discurso. Porque você não chama ele de paciente, ele é um hóspede na sua casa, na sua instituição de longa permanência. Então, ele é hóspede na sua casa. Então, isso me chamou a atenção. Eu transformei o paciente num hóspede e eu recebi ele na minha casa. E assim a gente precisa fazer a diferença. Então, eu gosto de fazer isso, eu gosto de conhecer o que a gente tem de melhor. E a doutora Ana, do Citocenter, cadê ela? Maria Paula, desculpa. Citocenter, que me contou ontem que a gente tem no Citocenter uma forma do atendimento, uma forma diferenciada do atendimento do paciente neurodivergente, que hoje é uma realidade. Então, isso que naturalmente a gente faz no dia a dia, pensando neste humano que a gente está cuidando, que entregou a sua saúde, entregou a sua esperança para a gente está ali entregando para ele o retorno daquele atendimento. Então, parabéns, Marco, doutora
Esse é o caminho que a gente tem que seguir, a gente tem que contar isso para todos. E o meu papel é conhecer e divulgar. Eu faço isso com muito prazer. E a gente precisa multiplicar isso. Então, a gente precisa ir lá conhecer o que a doutora Maria Paula está fazendo. Porque a gente pode multiplicar isso nas nossas instituições. O que o doutor Marco Aurélio está fazendo lá na residência? Por quê? Esse é o caminho. A gente está integrado, a gente está compartilhando. Então, esse é um caminho. Professor, deixa eu fazer uma intervenção não cirúrgica. Eu queria, depois do seu vídeo, depois de algumas falas, eu queria também compartilhar uma luta nossa, uma defesa, eu acho que intransigente, que faremos aqui dentro e fora daqui, que é a nossa autonomia médica. Nós publicamos aí esse ano, para nós, um marco histórico para o CREMEGO, uma resolução, a nossa 118, que para os conselheiros que entraram nessa gestão, ela já tinha quase 8 anos tentando ser publicada e deu certo, saiu tudo certinho. E então, quando você fala aí, quando nós aqui falamos do médico, do paciente, e que nós temos que dar o melhor atendimento, um dos pilares é a autonomia do médico. E quando você começa a entender que a sua meta, o seu indicador, não deve ser a quantidade de pacientes, mas a qualidade do atendimento, é a autonomia médica que está falando. Porque ele, na sua formação, que tem que decidir o tempo que ele leva para cada um dos seus pacientes, cada uma das situações que ele enfrenta. E a gente vem realmente numa mudança de paradigma. Eu acredito que as gerações médicas já têm se atentado para isso, têm se atentado para de tirar esse estigma de que o médico bom é aquele médico que não fica em casa, trabalha 24 horas, etc. Isso a gente tem que começar a colocar que essa relação de trabalho não é salutar e nem saudável. Nós temos o maior índice de suicídio, nós temos o maior índice de burnout, nós temos a média de expectativa de vida é a menor entre as profissões, porque incutiu-se na sociedade a ideia de que o médico é bom aquele que sai sem todo mundo dormindo, volta com todo mundo dormindo, sai de novo sem todo mundo dormindo. Quando ele vê a filha está casando, ele fala, uai, já namora? Nem sabia, né? Então, essa autonomia é o primeiro pilar e a gente é uma defesa intransigente. Precisa pensar isso. Porque também temos que colocar a culpa e o dedo na ferida. Existe uma pressão também ao colega de solicitar os exames. E aí o senhor fala assim, olha, tem que falar para o paciente que não precisa da ressonância, mas o chefe está falando que precisa. O paciente pode até não querer. Então são dedos em ferida que a gente vai ter que colocar em discussão nesses próximos anos, porque o médico tem que ter autonomia, dar boa formação. Ao mesmo tempo que a gente quer que nos atenda um bom médico, o hospital contrata quem formou ontem para UTI, sem nenhuma formação em UTI, de uma faculdade que não teve nem estágio em UTI, porque ele precisa do colega lá. Isso é uma preocupação todo dia lá no conselho. Doutor Haroldo sabe, doutor Lani sabe, doutor Antônio, porque não que o médico não seja capaz quando ele forma. Hoje nós não temos controle na formação. Então muitas das faculdades, por atender a solicitação de abrir turmas de medicina, abriu turma de medicina sem hospital, sem estágio. O doutor André, que está ali nos assistindo, ele passa com a gente no CREMEG fazendo capacitações de urgência e emergência. Ele vê como que está. Então é outro ponto. Formação também é interessante. E a gente tem que ter critérios, até o Raico falou comigo, a gente tem que ter critérios. Esse tem que ser bom. Ele tem que ser bom humano, bom tecnicamente, bom na ética, e aí você valorizar isso. Valorizar esse colega, para que não que os outros não sejam. Os outros têm que buscar capacitações. Né? Às vezes ele forma, igual, por exemplo, um médico ou qualquer faculdade, pode ser em oftalmologia, por exemplo, a formação é deficiente. Mas se ele quiser ser oftalmologista, ele vai se graduar em oftalmologia. Então a gente precisa muito que respeite a autonomia, o primeiro pilar. Segundo, a gente tem que ter uma rede de entendimento de que tem determinadas hierarquias. A anestesia é só com o anestesiologista. Né? Na UTI, aonde é a UTI? Eu vou falar muito também, né?
A gente, por exemplo, quando estava na faculdade, isso 20 anos atrás, falava assim, nossa, o intensivista é o cara. Aí você vê hoje assim, formou ontem, já está no plantão amanhã. E é você que ele vai atender no pronto-socorro também, no ambulatório. Então a gente tem que ter uma rede de formação legal, que dá a cultura de autonomia e também a gestão entender que se o médico não tiver a liberdade de se capacitar, horário para se capacitar, permissão para estudar, isso dentro da remuneração, se melhorar seu atendimento em outros tipos de aulas, não só a médica ali, da cardiologia, do eletro, de liderança, de relação, de bom atendimento, de bom feedback. Isso começa na autonomia. A gente precisa valorizar isso e vai ser uma defesa nossa intransigente. Quem define tempo, quem define quantidade e quem define o jeito de atender é o médico. Agora, qual médico você quer para a sua instituição? É aquele bem formado. E a gente pode ajudar na formação também. Só fazendo aqui uma observação, nós sofremos muito no passado aí, recente, com relação a receber o profissional de saúde no hospital. E não é médico somente, enfermeiro, enfim, equipe multiprofissional. E lá atrás, bom, eu não tenho competência, não tenho poder para influenciar dentro de uma universidade, na formação médica, né, nesse momento. Mas o que eu posso fazer? Foi na época que eu e a Ana Maria, a gente decidiu, e que não participou disso também, não sei se você lembra, 2016, 2017, e a gente criou o Simpósio Nacional de Gestão Pública e Privada, para ter discussões, que era aproximar a academia da gestão e trazendo pessoas para estar discutindo a questão da formação. E aí a gente passou pelo primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, e agora o sexto já vai acontecer em março do ano que vem, no Centro de Convenções. E também não é à toa, esse grupo de conselheiros, a gente está agregando pessoas, né, diversas, equipe heterogênea, para contribuir em todo esse processo. E também, por conta disso, não desconsiderando as demais, nós convidamos o professor Ronaldo, que é diretor dos ARDS, que é do grupo Clariance, o que eles têm de objetivo, de visão, de meta? Ser a melhor faculdade de formação médica do país. É uma estrutura que tem um grupo investidor, acho que de Dubai, em algum momento ele pode trazer Fundo Soberano. Então, eu acho que isso tudo são movimentos que o SEBEX, né, que nós discutimos, como é que a gente pode influenciar, como é que a gente pode contribuir na melhoria de todo esse processo que é complexo. Isso que foi colocado aqui é uma verdade. E só para finalizar aqui, eu queria dizer, depois, se a gente abrir para alguma pergunta, depois que vocês concluírem, para... Já estou concluindo, só fazer um apanhado aqui e pegando o gancho com o Rafael sobre o burnout. A gente tem esse desafio gigantesco na área da saúde. E para que a gente possa falar de experiência do paciente, a gente precisa de falar da experiência do profissional da saúde. E aí aqui eu não poderia de registrar a presença da minha amiga Gisele, que é uma especialista em experiência do paciente, tem uma formação longa, e o papel de formar as pessoas, informar as pessoas, e a gente falar da experiência da pessoa, não do paciente. Então a gente precisa fazer isso, e Gisele é uma grande referência aqui no Estado em fazer isso com a saúde, não só a saúde, mas cuidar, e parabéns pelo empenho. A gente precisa de você a cada tempo, muito mais. Então, obrigado por estar aqui com a gente, querida amiga, e parabéns. E acho que a gente precisa trazer esse tema. Eu sou apaixonado em experiência do paciente, e esse é o caminho. Queria abrir, Patrícia, para a plateia. Sim, temos 15 minutinhos aí para as perguntas. E aí, no finalzinho, eu quero passar o meu último vídeo. Vamos lá? Quem quer participar? Pergunta não, é participar. Participar de alguma forma, compartilhar. Vamos lá. Fala seu nome, por favor, e a pergunta.
Eu não podia deixar de falar, né? Ela adora o microfone. Adoro o microfone. Gente, bom dia a todos. Primeiro, eu queria parabenizar Renato, Kinan e Renato pela ideia, né? Por estar realmente trazendo essa reanimação para o SEBEX. Eu concordo com o Balestrin. Eu acho que o SEBEX Goiás tem toda a condição de ser o melhor e maior do Brasil, porque goiano é assim. O Renato realmente é goiano. Eu até ia mexer com o Ronaldo depois. Ó, o Renato comprou a ideia, melhor do Brasil, né? Nem do Centro-Oeste. Mas o que eu queria falar, assim, eu concordo muito com o que o Rafael falou, com o que você falou, que não. E penso muito também, quando a gente pensa na experiência do paciente, agora na experiência do colaborador, que é o que eu pretendo estudar de agora para frente, eu penso assim, parte do nosso problema, igual quando você trouxe a falha de não ter um usuário como conselheiro, eu imagino é porque inconscientemente você entende que todos nós somos usuários. O problema é que quando a gente discute saúde, a gente coloca o usuário lá. A gente não se vê também como usuário, que somos. E eu imagino também que se a gente trouxesse todas essas vivências enquanto paciente que somos, enquanto usuários que somos, com certeza muitas mudanças já teriam acontecido também. Né? Que é uma coisa que eu sempre questionei. Peraí, mas eu estou falando de quem? Mas nós somos quem? E falo isso muito na formação de alunos. Para os alunos, falo, olha, aquela questão da empatia, que eu nem concordo muito com o termo empatia, eu acho que a compaixão faz mais sentido para a gente, né? Não é só você se colocar, é você se imaginar também, porque você é. E aí, se você estivesse naquela condição, como é que você gostaria que fosse tratado? Então, eu falo muito isso. E, assim, uma coisa para nós, da área da saúde, sendo profissionais de saúde ou não, pensarmos, espera aí, é o terceiro ou fazemos parte do terceiro também? Porque, como gestor, a gente pensa como gestor. Como colaborador, a gente pensa como colaborador. Mas por que a gente não se enxerga, na maioria das vezes, como usuário? Né? Na questão da formação, a briga é essa. É conseguir que o médico, né, Rafael, seja esse médico excelente na técnica, mas seja na essência humano, né, que ele traga com ele a questão de que ele é uma pessoa cuidando de uma pessoa. Se ele entender isso, eu imagino que ele não vai querer fazer com a pessoa o que ele não gostaria que outra pessoa fizesse com ele. E a gente vê nos últimos anos aí eu não sei nem como é que eu falo, assim, essa robotização na formação, essa materialização na formação, de uma maneira geral, dos profissionais, mas principalmente na do médico. Tecnologia vindo de si, né, a rodo, e a ética nem chegou ainda, e a tecnologia já está tomando conta, e a gente tem uma discussão para fazer, que é a questão ética aí, de toda essa tecnologia e inovação que está acontecendo, que ainda não existe, né, assim, efetivamente. Então, assim, desafios são muitos. E eu acho que o SEBEX tem tudo para a gente poder trabalhar isso junto com as universidades, junto com todas as instituições que estão aqui. Lembrando a todos, né, que o sistema é único para fazer saúde. Então, estamos todos no mesmo barco. Então, a gente tem que achar essa direção logo. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar pela reinauguração do SEBEX Goiás. Eu sou Michele, sou enfermeira de formação, participei do SEBEX, SEBEX do Futuro 2024. Obrigada. E hoje eu estou como diretora de eventos na Sobrasp. A Sobrasp é a Sociedade Brasileira para a Qualidade e Segurança do Paciente. E eu gostaria, assim, na visão dos senhores, como que vocês acham, aí pensando na saúde do amanhã, na governança, como que a gente poderia olhar para a qualidade e segurança do paciente, tirando, assim, eu diria, esse eixo do papel e realmente colocar na prática? Que a gente enxerga
que hoje a gente precisa muito olhar para isso. A gente vê grandes movimentos, vários eventos adversos acontecendo, vários óbitos. Também sou avaliadora ONA, também faço avaliação pela metodologia da Unimed. E a gente olha para o grande centro, aqui em Goiânia, São Paulo, grandes instituições, a gente enxerga grandes projetos nessas grandes... a gente tem aí grandes exemplos, né, de grandes hospitais, grandes instituições, mas quando a gente vai um pouquinho mais para a ponta mesmo, a gente ainda vê uma grande necessidade de olhar aí para a qualidade, para a segurança. E vocês, como gestores, como que vocês olham hoje, como vocês enxergam que a gente poderia tirar esse eixo ali do papel e realmente colocar na prática, lá na operação? Eu posso fazer um comentário. Calma, ela fez a pergunta para o senhor. Então é só você aqui que é o senhor. Então a pergunta é para você. Eu estava me excluindo nessa, foi o senhor. Poxa! Nossa, até perdi o rumo aqui, viu? O velhinho aqui perdeu o rumo. Bom, deixa eu só fazer um comentário. Muito boa a sua colocação, isso é uma verdade, isso é fato. Nós que vivenciamos a questão de avaliação ONU, a gente vê muita coisa aí. Quando a gente faz isso dos grandes centros, menos mal. Quando você leva isso e vai mais para dentro do país, a coisa é muito mais complicada. Mas isso vai ao encontro do que eu falei e do que eu citei também lá no capítulo do livro, é a questão da competência de gestão. Isso é gestão. Buscar o comprometimento das pessoas. É trabalhar de forma efetiva o tripé, que eu sempre falo. Pessoas, processo, tecnologia. Então, o que está carente aí, pode ter bons processos, pode ter boa tecnologia, mas não tem as melhores pessoas. Quando a gente fala as pessoas, é a pessoa que está no front, que está ali no dia a dia com o paciente, é a pessoa da média gestão e é a pessoa da alta gestão. Então é preciso ter esse olhar. É preciso, para quem está na liderança maior, enxergar tudo isso. Eu não vejo caminho que não seja desta forma. E para isso é preciso que as pessoas busquem o autodesenvolvimento. Busquem, vá estudar, vá se desenvolver algumas atividades com o doutor André e outros mais que tem aqui, para poder contribuir para reverter essa situação. Eu não vejo outra forma. Eu não sei qual é a opinião de vocês, mas se seguem essa mesma linha. As certificações, elas têm um papel nisso aí, né? Começa a aparecer certificações, há uma luta constante para certificação, criar padrões, criar tanto a ONU agora soltou essa semana. Foi ontem ou anteontem o novo manual, né? Mas quando você pensa na certificação crua aqui, ou mínima, é difícil ela ir descendo. Por isso que é muito melhor a gente falar assim, tem as certificações, tem os estudos, tem os trabalhos, tem que fazer assim, o protocolo é esse, a segurança é assim, 8 pontos de segurança, isso é interessante. Mas se você não criar uma cultura da segurança do paciente, a cultura do bom atendimento, a cultura é você bater nessa tecla o tempo todo, na formação o tempo todo, para a pessoa já sair com essa cultura. Porque você tem um profissional que está no mercado há 5 anos que não sabe nem o que é ONA. Aí você quer que ele faça o que a ONA pede, entendeu? Então, eu acho que o trabalho aqui do auditório é muito isso. Todo mundo aqui pensa desse jeito. Né? Pegar a ação, transformar isso para todos. Então, é se criar uma cultura de segurança, cultura do atendimento, cultura de boa formação, cultura de boa contratação, cultura de boa remuneração. Se tiver outro nome, depois a gente inventa, mas vamos falar cultura, fica bom assim. Os senhores já responderam. É isso. Posso falar? Doutor Dias. Vamos lá. Eu sou o doutor Dias, eu sou coordenador do EMED Group, hoje é um grupo de gestão de serviços médicos aí no Brasil, São Paulo concentrado e algumas outras áreas do Brasil. A gente tem uma operação de 5 mil médicos. Eu vou falar aqui considerando o espectro que a gente tem de atenção dentro das OSS, no setor público, dentro do setor privado, trabalhando em hospitais lá na Avenida Paulista. E a gente conhece muito bem a dor do dia a dia dos nossos médicos. E dentro do setor privado eu tenho uma situação em que eu sou constrangido a não pedir os recursos que eventualmente eu considero necessários.
E em outras situações, eu sou constrangido a usar recursos que eu acho desnecessários. E no setor público, eu tenho um outro problema, da logística. Entre a intenção de fazer bem feito, mas eu tenho alguns problemas práticos. Dou exemplo de Oeste, onde eu trabalho na Zona Leste, em São Paulo, onde no fundo do UPS eu tenho 80, 100 pacientes todos os dias que precisam de destino e que eles ficam sendo tratados há 4, 5 dias e a gente ainda não tem destino, tá bom? Então, considerando que este é o sofrimento do médico que está lá no dia a dia, na frente de batalha, como é que a gente pode encontrar essa convergência? Ao mesmo tempo que eu tenho uma proposta de formar mais 500 mil médicos nos próximos 10 anos. Será que nós não estamos fabricando mais contradições do que soluções? Esse é um questionamento para o nosso futuro. O doutor Dias botou o dedo na ferida, né? Esse é o saúde do amanhã. Saúde de manhã. Esse é a resposta de $1 milhão. Mas eu acho que eu tenho só que repetir. O que a gente precisa? Coragem. Coragem de botar o dedo na ferida e tentar achar o problema. E buscar a solução, entregar a solução. Eu acho que a solução ali, ó. Acho que esse é um corajoso que está em pé ali que poderia até responder essa pergunta. É o senhor também, doutor Raico. Eu também. Eu também. Eu queria ser essa pessoa que os meus amigos dizem que eu sou, espetacular. Obrigado por nos ter aqui. Lembrar nosso amigo André, do G500, nosso CEO está aqui presente também, nos ajuda, não tem ninguém sozinho em nada, né? Nenhum de nós fez nada sozinho aqui o tempo inteiro. Algumas pessoas aparecem ou não. Então, a primeira coisa, como você disse, não tem presidente, você vai descobrir agora que tem. Porque o Renato descobriu o que eu descobri antes do Renato. Quando você é o presidente, você é o cara que está na frente, é o seu nome que está lá, é a sua responsabilidade, inclusive legal, civil e criminal. Então, o presidente carrega nas costas obrigações e responsabilidades e, obviamente, também benefícios. Mas eu queria voltar à pergunta da Michele. Não é Michele? Pois bem. A coisa mais difícil do mundo é se ajudar alguém que não quer ser ajudado, ou você entregar uma coisa que a pessoa não sabe que quer ou não sabe que precisa. Então, assim, a nossa primeira batalha foi segurança do paciente. Nós fizemos e temos há alguns anos os indicadores de qualidade assistencial. Então, nós contratamos uma empresa de São Paulo, que é a mesma que fez o SINHA da ANAP, para vermos morre de quê, morre aonde, morre como, né, quanto tempo fica internado, e para nossa surpresa ninguém queria ver. Então, a primeira pergunta é por que as pessoas não querem ver? Quem quis ver pela primeira vez o IPASGO? Nós apresentamos para o IPASGO isso alguns meses atrás. Porque isso vai desfenestrar coisas que as pessoas não querem ver. Então, a relação médico-paciente é uma relação muito, muito direta e praticamente inquebrável. Meu presidente está aqui, sabe disso. Se o médico diz para o paciente, vá para tal lugar, o paciente vai sem questionar. Então, sim, o processo de trazer segurança, ele passa principalmente pela busca da segurança. E, às vezes, há uma percepção de segurança que nem sempre é real. Então, você vê muitas pessoas entrando em dificuldade e dizem, eu achei que ele era capaz, ou eu achei que aquele lugar era capaz de resolver. Então, cria-se uma necessidade de uma metodologia. Vamos pegar um exemplo recente, que ele é interessante porque ele tem desdobramentos. Então, todos nós acompanhamos pela imprensa, o nosso governador foi se tratar em São Paulo. O que difere ele dos outros governadores? Nada. Todos os governadores, quando têm uma chance, eles vão se tratar em São Paulo. A primeira pergunta é por quê? Não é porque a comida de lá é melhor, não é porque o quarto é melhor, ele vai porque ele se sente mais seguro lá do que ele se sente seguro aqui. Qual que é a tragédia nesse caso? Ele é o cara que manda no maior plano de saúde do estado, que é o IPASGO. Nada ele fez para Goiânia melhorar e, quando precisa, ele procura outro estado. Então, essa é uma tragédia que precisa ser corrigida. E tem que ser corrigida por todos nós. Então, sim, a busca pela segurança, ela é constante e ela é de todos. Do paciente, normalmente, quando ele encontra a insegurança. A nossa é constante o tempo inteiro. E quando isso vai mudar? Quando nós conseguimos convencer o paciente a demandar essa segurança. Enquanto ele não faz, quem deve fazer isso por ele? O Estado. Então, se o paciente não consegue se proteger, o Luciano está aqui, a Ana está aqui, quantas vezes nós já discutimos isso, a necessidade de se criar critérios e avaliações para as instituições.
Se o paciente não é capaz de diferenciar o hospital de uma clínica, de uma trambiclínica, de um consultório, alguém tem que fazer por ele. Mas nunca essa luta da segurança nunca deixa de existir, ela é constante, ela é para sempre. Nós temos um papel, mas o papel não é só nosso, ele envolve, e a busca pela qualidade de segurança a vida inteira, ela não deixa de existir. Porque, como foi dito pela Ana, nós, se não somos, seremos pacientes um dia. Muito obrigado. Só para, acho que, complementar e encerrar, porque já puxaram minha orelha aqui, mas foi culpa do Renato, tá? O presidente agora. Tem a responsabilidade civil e criminal. Quem mandou você falar isso, Raga? Não, bicho, eu vou descer. Mas eu acho que a gente está unido, a gente ser transparente e começar a pautar isso, porque a gente precisa mudar. Eu acho que a questão da autonomia, a questão da gestão, a gente precisa, inclusive, formar o médico porque ele possa ter a noção crítica da formação do que é o sistema, como o sistema funciona, porque ele vai ser jogado dentro desse sistema que vai engolir ele de uma certa forma, que vai obrigar ele a superindicar ou a subindicar, vai gerar uma falta de autonomia, e a gente precisa, de fato, isso passa pela formação, sem dúvida nenhuma, e passa pela transparência, passa pela coragem, mais uma vez, vou repetir, de chegar e botar o dedo na ferida, mas não só colocar o dedo na ferida e apontar, mas a gente tentar achar a solução. Então a gente conseguiu achar essa solução na ICO, porque o médico tem autonomia, ele é reconhecido, ele segue protocolos, porque ele precisa de ter a formação, muitas vezes a gente não tem a formação de protocolos baseados em evidência, não são protocolos desenvolvidos pela instituição A ou instituição B, o hospital A, o hospital B, então são protocolos baseados em evidência, e a gente buscar e questionar isso sempre, porque esse é a mazela do sistema. A mazela do sistema está nesse apontamento que foi feito de forma clara, eu fiz aqui de forma velada, mas queria agradecer a forma clara que o senhor trouxe para a gente essa reflexão, que é uma reflexão que todo mundo tem que ter aqui. Cristiano, um minutinho, lá do jornalista aqui falando mais forte. Ontem no coquetel, durante uma conversa ali, Cristiano me solta a seguinte frase. Amanhã nós vamos falar sobre saúde do amanhã, mas nós ainda estamos vivendo no passado. E eu fiquei com isso na cabeça. Por que você diz isso? A gente não está olhando no retrovisor, a gente está olhando para trás. E a gente não está vendo o que está lá na frente. Qual é o desafio que a gente tem e qual é a nossa responsabilidade. Cada um aqui tem uma responsabilidade. Isso não é responsabilidade minha só, não é do Rafael, não é do Renato, não é de ninguém, não é instituição. É uma responsabilidade individual. Isso passa pela formação e, mais uma vez, passa pelo conhecimento. Eu sou o exemplo disso, eu não paro. Um minuto. Eu sou cara de pau, tá? Então, o Sebex estando aqui, eu fui cara de pau, mandei acho que foi um Facebook para o Balestrinha, uns 10 anos atrás, que eu queria conhecê-lo, porque eu vi a necessidade de trazer o Sebex para cá, porque é minha responsabilidade, como um goiano que há 30 anos trabalha na área da saúde, em fazer pelo Estado de Goiás. E essa responsabilidade é de cada um que está aqui. E essa responsabilidade a gente tem que assumir. Então a gente só vai conseguir pensar no amanhã a partir do momento que a gente assumir a responsabilidade. Primeiro, não ficar olhando para trás e ficar escondido, mas assumir o protagonismo conjunto. Uma andorinha não vai fazer um verão. A gente vai fazer isso juntos. Por quê? Tanto que, assim, sabe quantos conselheiros o Sebex Nacional tem? 4. O Sebex Goiás tem 20. Por quê? A gente só vai fazer isso juntos. Muito bom. Esse grupo. Excelente. Posso fazer minha última Sim, intervenção? então só para a gente dar uma aqui, fazer seu último. Encerrando.
depois a gente faz as considerações finais, mas antes eu queria fazer uma pequena observação. Dr. Raikon, Cristiano, eles já estiveram no podcast, né, IRGcast. É importante, o Dr. Raikon trouxe parte do que ele falou lá. É importante que vocês assistam. O Cristiano falou um pouco do que ele comentou lá no podcast. E tem algumas outras pessoas aqui, a gente vai seguir uma ordem, né, doutor André? Né? Os dois André aí, a gente tem uma ordem de estar gravando esse podcast. E mais, todo o nosso encontro está sendo gravado e também vai ser disponibilizado lá no canal do YouTube RGCast. Então, quem também não teve a oportunidade de estar aqui hoje, poderão estar assistindo isso depois. Só para encerrar, eu acho que as pessoas que eu tenho o prazer de conviver, e aí quero ressaltar aqui o carinho especial que eu tenho pelo André, que é meu mestre, que é um grande empreendedor, um grande líder, um cara humilde, mas que assumiu a responsabilidade e o desafio, inclusive, de estar à frente do G500, que é um desafio grande. E é um desafio que o mercado precisa. E ele foi meu aluno, hoje a gente é aluno dele, porque ele está dando um passo, trazendo a tecnologia, que é algo que a gente vai discutir aqui no período da tarde, e queria convocar vocês a estarem aqui com a gente, que é a tecnologia, de forma inteligente. Então, ele está sendo uma peça fundamental, e aí eu gosto de citar, frente à Tabia Health, que é uma ferramenta que vai otimizar o trabalho do médico, vai otimizar o trabalho da gestão, e a gente vai ter a oportunidade de fazer isso de forma rápida. Então, esse é um das tarefas desse humilde mestre que eu tenho, que é o meu querido André, faz parte do nosso conselho. E ele, como um aluno meu, ele sabe, eu sempre gosto de colocar fogo no parquinho, né, Ana? E aí eu queria passar um último vídeo para colocar fogo no parquinho, para a gente sair daqui refletindo e sair daqui com o tanque cheio, para a gente ter essa disposição durante todo esse dia com todos vocês, com grandes líderes que estarão aqui com a gente, falar, e quero dizer que é um prazer compartilhar, esse é meu propósito de vida. Eu não sou o tio Patinhas do conhecimento, então tudo aquilo que eu tive a bênção de conhecer, eu gosto de compartilhar, e adoro conhecer, então me convidem para estar dentro das suas instituições, dentro dos seus negócios, para que a gente possa conhecer o negócio de vocês e assim poder compartilhar o bem e a gente trabalhar numa rede do bem, que é essa família CBEX a partir de agora. Então, queria passar o vídeo 2. Vamos aproveitar esse momento, abraça o companheiro aí do lado, gente. Um abraço faz mágica, não é verdade? Vamos sentir, não é verdade? Momento de sentir. Receba um abraço aí. Um abraço para você. Um abraço diz muito, né? Uma conexão, humanidade. Já agradecendo aqui ao presidente do CREMEGO, Rafael Cardoso Martinez, um abraço. Um abraço, Renato. Parabéns
pela posse como novo presidente. Um abraço, boa sorte. Ó, que cena bonita, gente. Que cena bonita.